Olá, bem-vindos a mais uma edição do programa Valores da Nossa Terra. Uma iniciativa da Câmara da Mielhada que pretende divulgar e promover os grupos de teatro e de música tradicional do concelho. Até final de agosto vamos ter a oportunidade de falar com vários atores e músicos amadores da Mielhada, apreciar a qualidade das suas performances e conhecer por dentro as instituições artísticas que representam. Valores da Nossa Terra é um programa semanal exibido nas redes sociais do Cineteatro Messias e do município da Mielhada e durante o qual temos a oportunidade de assistir a cerca de 15 minutos de espetáculo ao vivo e outro tanto de entrevista. O convidado de hoje é uma referência obrigatória na cultura do concelho da Mielhada, particularmente na área do teatro. Fundado há 16 anos, o grupo, não obstante ser amador, tem vindo a estrear uma peça de teatro por ano. Nos últimos anos, fruto de algum rejuvenescimento na equipa de atores, o grupo tem vindo a apostar sobretudo em peças de teatro de comédia. E porquê? Porque os novos atores desta companhia, para além de gostarem de atuar, gostam, acima de tudo, de se divertir e conviver. Bem, mas vamos aqui chamar ao palco o convidado de hoje do programa Valores da Nossa Terra para uma primeira intervenção artística e logo de seguida iremos estar à conversa com dois atores, um deles também dirigente da instituição. O vosso aplauso, aí em casa, para a oficina Teatro do Sértima. Era uma vez um tabuleiro de xadrez e dois meninos também eram uma vez. Estiveram todo o dia a brincar os dois com reis, rainhas, bispos e peões. Sentados frente a frente diante do tabuleiro, cada um comandava um exército inteiro de peças de madeira, lutando ferozmente, como se em vez de peças fossem gente. Todo dia jogaram o ferro jogo, pondo peças e tabuleiro a ferro e fogo, até que se fizeram horas de deitar e foram os dois deitar, sem acabar, a guerra de brincar que começaram. Mas as peças sozinhas continuaram, às escuras no quarto a guerrear, a pelejar, a batalhar, a combater, lutando umas com as outras, sem saber que os generais já estavam a sonhar. Uma guerra confusa começou então a travar-se no meio da escuridão. Alguns peões brigavam, outros conversavam. Um bispo aprisionou um cavaleiro e jogavam os dois as cartas e lanchavam sentados a um canto do tabuleiro. Outro cavaleiro, quando o obrigaram a montar, caíra do cavalo e, como tinha fugido e o apanharam, deram-no como desertor e iam fuzilá-lo. Com os generais pegados num sono profundo, o conflito alastrou pelo resto do mundo. Entraram na peleja bonecos e ursinhos, soldados de chumbo, bolas, cavalinhos. A rainha fazia o que lhe apetecia. Um sempre em pé deitado, fingia de morto. O rei andava de um lado para o outro a dar ordens que ninguém cumpria. E se as peças de xadrez tivessem querer, se fossem capazes de sentir e de sofrer? Se tivessem coração à sua maneira, uma vontade de tinta, uma alma de madeira, se o rei reinasse, se a rainha reinasse, se o bispo intrigasse e rezasse. Pode muito bem assim suceder, sem elas saberem nem ninguém saber. E o jogo do xadrez ser uma vida de uma maneira de madeira vivida, por gente para quem o mundo inteiro são as casas pretas e brancas do tabuleiro. Tu és um cavalo. Tu não és um burro. Tu és um cavalo. 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 Cavalo, 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 caburo. Cavalo. Cavalo. Atenção! Muita atenção! Entrar, senhores, a entrar! A guerra vai começar! Vai ter início a fusão! Lá vem o rei branco armado de soldado rodeado, mas está mais zangado consigo do que com o próprio inimigo. O rei preto também vem já entrar pelo outro lado. Tem um ar preocupado e a rainha também. Jamais haverá recontro de tamanha crueldade. Voltar um contra o outro e contra a sua vontade.
Nenhum deles quer lutar. Mas a luta já começou. As peças têm que jogar como o jogador mandou. E o combate mais franco, a pior confrontação, vai dar-se no coração do Rei Preto e do Rei Branco. Atenção! Muita atenção! A entrar, senhores, a entrar! A guerra vai começar! Vai ter início a função! Desde que o mundo é mundo, ando numa guerra sem fim a guerrear. Não sei nem quando nem como vai acabar. De um lado, eu e os meus guerreiros. Do outro, o Rei Branco, nosso inimigo, que também não sabe porque luta connosco. Torres contra torres, bispo contra bispos, rainha contra rainha, peões contra peões. Às vezes perguntamos, porquê tudo isto? E não vemos razões nem motivos para guerrear, continuar a fazer a guerra. E como se Deus estivesse a comandar as nossas vidas e a nossa vontade, e como se a liberdade não ser livre de poder refazer a vontade que Deus quer. A verdade é que já estou farto disto. E não sei porque não desisto. Nem vou descansar para qualquer lado. Atenção! Planos secretos, sem planos secretos e sem táticas. Amigos brancos e inimigos pretos. Sem amigos brancos e sem inimigos pretos. Mas a rainha é doida. E os bispos são chalupas. Já estou farto de cavaleiros e peões. De táticas, de ordens e de instruções. Que reino de reino é este que o rei manda? Pois até nos devia dar um pouco de festa de vez em quando. Mas que corte tão pouco curtida a nossa. É só tropa, é tudo tropa. Até rainha! Olá, boa noite. Acabámos de assistir à primeira parte da peça A Guerra do Tabuleiro de Xadrez, do Manuel António Pina, com a encenação da Marta Pires e a participação dos atores, não me posso esquecer de nenhum, Noémia Lopes, José Machado Lopes, Idalécio Ribeiro, Ana Manarino, Pedro Semedo, Jorge Sousa, Inês Oliveira, Fabiana Semedo, Afonso Semedo, Manuela Fernandes e Mariana Neves. Penso que não falha aqui nenhum. A Guerra do Tabuleiro de Xadrez tem como mote uma partida de xadrez jogada por duas crianças. E através da estratégia montada por cada um deles, para vencer uma guerra simulada, a do jogo, cria-se o espaço para pensar sobre as guerras reais e a sua inutilidade. Porquê que escolheram esta peça para trazer aqui ao programa Valores da Nossa Terra? Pode falar qualquer um de vocês dois, ou seja à vontade. Boa noite. Portanto, nós escolhemos esta peça para virmos aqui a representar, porque já o ano passado nós já trabalhámos esta peça, já estava mais ou menos ensaiada e trouxemos-la para o palco. Pronto, decidimos assim. Muito bem, foi aproveitar um trabalho que já estava Exato. preparado. E eu cometi logo uma gafe no início, porque não apresentei, nem vocês se apresentarem, portanto compete-me a mim apresentar. Temos aqui o Manuel Filipe, que é ator desta companhia, e a Cláudia Alves, que para além de ser atriz, é também membro da direção, certo? Certo. A Oficina Teatro do Sértima foi criada em 2005, portanto temos aqui 16 anos de história, carrega uma história de 16 anos de resiliência, de muita dedicação. Como é que tem sido o percurso da oficina até este momento? Bom, de facto, a Oficina de Teatro do Sértima começou a funcionar em 2003. Foi uma parceria entre a Associação de Aposentados da Bairrada com o grupo Coral Magister. Portanto, houve aí uma conjugação de esforços e oficialmente foi efetivamente criada em 2005 para, enfim, termos acesso a subsídios e essas coisas que são necessárias a um grupo como o nosso.
Portanto, foi fundado nessa altura por impulso, essencialmente, houve diversas pessoas, mas essencialmente o Dr. Nuno Salgado e o professor Manuel Santos. Portanto, depois, em 2004, apresentámos a nossa primeira peça, que foi o Passageiro do Expresso, de José Rodrigues Miguéis, e que teve, segundo creio, que teve a encenação de Paulo Martins e Carla Miguel, segundo creio. Depois, em 2006, apresentámos a Sopa Juliana, que foi uma peça que nós adoramos, é uma comédia em 3 atos, é uma comédia muito bonita, que todos gostamos e que nos deixou algumas saudades. Essa peça teve a encenação de Jorge Mota, um professor que era um professor de Coimbra, e que veio, conseguimos que ele viesse aqui encenar isso. Depois, portanto, estas peças, estas e as que vou falar a seguir, foram apresentadas não só no Conselho da Mialhada, como Cantanhede, Coimbra, Aveiro, Ilhavo e Anadia. Portanto, enfim, fomos durante um ano e pouco, fomos representando aqui e acolá onde nos foi possível e onde as pessoas nos convidavam. Depois, a seguir à peça de A Sopa Juliana, foi A Birra do Morto, em 2009. A Birra do Morto, portanto, foi encenada e foi também um pouco alterada por Jaime Soares, penso que era assim que ele se chamava. Também tivemos bastante saídas. A seguir a essa peça, portanto, A Birra do Morto, depois foi, se não me falha a memória, foi O Gato, em 2013, O Gato, que também foi uma peça cómica que gostámos todos bastante. A seguir ao Gato foi Com Fantasmas Não Se Brinca, e depois, em 2019, foi quando a última peça, que foi O Doente Imaginário, de Molière, e que também, pronto, foi uma peça para cómica que é engraçado e que as pessoas aderiram, e fomos a diversos sítios. Com a chegada do Covid, parámos um pouco a situação, parámos as coisas. Não pudemos fazer mais representações. Entretanto, o grupo foi-se reunindo para começarmos a pensar noutra peça. Pensámos, no princípio, em O Poço do Bispo. Pronto, o facto de estarmos separados não foi fácil. Ainda fizemos alguns ensaios, mas depois acabámos por desistir. E pensamos, agora estamos de volta de um livro do José Saramago, A Claraboia, que pensamos, pelo menos é essa a ideia de momento, representar no centenário do seu nascimento, que se realiza no próximo ano. E, portanto, tem sido, enfim, umas demoram um pouco mais tempo em cena, outras por determinadas vicissitudes demoram menos tempo, ou porque nós próprios já estamos um pouco cansados da peça e, portanto, queremos mudar rapidamente. Portanto, para já tem sido mais ou menos o que nestes anos temos feito. Até que chegam a esta guerra do tabuleiro de xadrez, não é? Do Manuel António Pina, que por acaso é um dado curioso, que quando vos convidei até partilhei isso com uma colega vossa, que foi meu colega de trabalho e, portanto, conheço bem, trabalhámos juntos durante alguns anos e era editor de cultura do Jornal de Notícias e, portanto, era um excelente jornalista, mas também um belíssimo escritor. Hoje uma referência obrigatória no panorama nacional, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Em 2017 entraram para a companhia novos elementos mais jovens, não é? Que trouxeram outra mentalidade e abriram portas a outra dinâmica e a uma nova abordagem teatral.
O que é que mudou desde então? Porque alguma coisa também aconteceu com este rejuvenescimento, não é? Dos atores que compõem a vossa companhia. Mudou alguma coisa? Sim, mudou, de facto mudou, porque muitas das vezes havia peças que faltavam elementos para ocupar o espaço que existia das personagens. Era uma luta sempre constante, nós à procura de novas pessoas, porque viam-nos no palco, eu também quero entrar, o que é que se faz para poder entrar? E depois, claro, nós íamos chamando as pessoas, elas vinham, assistiam aos ensaios e pronto, e muitas até ficavam. Pronto, basicamente assim. Eu penso que vieram dar uma nova vida ao grupo. O grupo estava, assim em termos, estava envelhecido. Com pessoas já que estavam há muitos anos, e penso que eles vieram dar uma nova vida, e é o que o teatro precisa, no fundo, com gente nova. A gente estava com medo que não houvesse, que desse continuidade. E sentem que essa entrada de novos atores que proporcionou também outro tipo de peças, a possibilidade de trazerem à cena outro tipo de peças, ou não? Sim, eu penso que sim. Sim, em parte sim, porque muitas pessoas não se sujeitavam a fazer certos determinados papéis. Porque muitas das vezes havia papéis assim mais extravagantes e havia pessoas mais tímidas que não eram capazes de fazer, mas eu penso que, aliás, tenho quase a certeza que o grupo está muito melhor, de facto, não desfazendo quem nós lá tínhamos também, mas com muito trabalho nós estamos aqui. Pois é isso que se quer. E era isso que queria falar. Eu falei na introdução que, em média, não quero dizer que tenham uma peça por ano, mas que em média que conseguem trazer mais ou menos uma peça por ano e depois ainda fazer uma turnê, pelo menos nos concelhos aqui à volta, aliás, como me referiu há pouco. Sendo vocês uma companhia de teatro, a Oficina de Teatro é uma companhia amadora, não é? Como é que conseguem conciliar vidas pessoais, profissionais e do teatro com tudo isso? Como é que é possível? Não é fácil, porque há várias pessoas, nossos atores, muitos fazem parte de outras associações e por vezes conciliar todas as pessoas no ensaio é complicado. Uns não podem à terça, outros não podem à quarta, outros estudam, outros trabalham por turnos e é muito complicado. E então temos que arranjar ali olha, então hoje falta o ensaio de uma outra associação, mas vou ao nosso, pronto, já está marcado. Portanto, temos que conciliar tudo muito bem para as coisas correrem bem. Mas lá está, é o que eu digo, quando se quer, tudo se consegue. Se consegue, muito bem. E nós vamos ouvir mais uma parte da intervenção da companhia, que hoje é a nossa convidada, e já voltamos a seguir à conversa. Até já. Senhor! Temos mais novas do tabuleiro! O Bispo Preto atacou pelo flanco e fez prisioneiro o Cavaleiro Branco! Perdéramos um peão, agora o Cavaleiro! Com o Cavaleiro preso e menos um peão, se o Touro Preto entrar em ação, Vossa Majestade ficará sem proteção. É preciso mudar já de posição. Façam alguma coisa! Ataquem também! As torres, onde estão? Aqui. O outro bispo, não vem também? Aqui. Troquem! Recuem toda a gente! Ponham-se todos à minha frente! Tudo para trás! Ai, a minha vida! Passo a vida a atacar e a recuar e a atacar. Só me apetece deixá-los e desertar. Da forma como está a batalha, recuar ou avançar não adianta. E se a Torre Preta chega à segunda casa, não há rei nem roca que nos valha. Mas, senhor, não podeis perder a cabeça. Temos tempo de organizar a defesa. Se Vossa Majestade der autorização, eu e o Bispo entramos em ação. Mas podereis só os dois? Levai ao menos uma escolta de peões. Esteja Vossa Majestade sossegado. Temos tudo muito bem planeado. Avanço pelo centro do tabuleiro.
e o bispo protege o meu avanço. Ataco o Rei Preto e não lhe dou descanso, enquanto não for solto o cavaleiro. E então, seja o que Deus quiser. Bispo, rezai para Deus nos proteger. A minha vida e do meu reino estão na mão de Deus e na vossa mão. Esta guerra estúpida nunca mais tem fim. Eu nunca fiz mal ao Rei Preto, nem ele me fez algum mal a mim. Chamem o bobo. De bobagens é que eu preciso. O bobo é a única pessoa com juízo. O bobo vem-nos contar um conto tão singular que só um bobo chalado podia ter inventado. Numa longínqua terra, não nesta aqui, já se vê, 2 reis andavam em guerra e não sabiam porquê. Não queriam combater, não desejavam lutar. E lutavam sem querer, combatiam sem desejar. Ninguém sabia explicar como fora começada guerra tão desatinada, nem como iria acabar. Era uma guerra que havia porque havia e tinha havido, que não fazia sentido. Mas também, tanto fazia. Tudo isto se passou num país longe daqui. Aqui tal, eu nunca vi. À fé do bobo que sou. E cá estamos, ouvimos mais uma parte e vamos à última, mas não sem antes voltar à conversa convosco. Estamos a falar antes na resiliência, na dificuldade que é conciliar vidas, vida pessoal, vida profissional e depois esta vida desta companhia de teatro. É difícil fazer teatro amador num concelho tão pequeno como o da Mielhada, que tem cerca de 20 mil moradores. Quer dizer, nós temos aqui uma freguesia num concelho ao lado, Coimbra, que tem 60 mil moradores, que é Santo António dos Olivais, e, portanto, só esta freguesia tem 3 vezes mais do que o concelho da Mielhada. É difícil trabalhar assim num concelho tão pequenino ou tem as suas vantagens? Bom, o concelho é pequeno, mas nós temos sido sempre bem acolhidos. Quer dizer, nós normalmente damos prioridade às associações que existem no concelho e fazemos uma espécie de troca. Quer dizer, vamos à casa deles, representamos e, portanto, aqui mesmo no concelho conseguimos facilmente ter 3 ou 4 ou 5. Depois ainda... Porque gostamos, os bombeiros, de ajudar os bombeiros, normalmente fazemos mais uma sessão para ajudar os bombeiros. Aqui mesmo no próprio concelho temos algumas possibilidades. Há associações nas várias freguesias e, por norma, quer sejam associações que têm associações de solidariedade social, quer essas, quer outras, nós temos facilidade de entrar em contato com eles e normalmente convidam-nos e nós vamos com todo o gosto. As outras de fora, claro que às vezes torna-se mais difícil, mas há sempre alguém, conhecemos este, conhecemos aquele, de um e de outro teatro, de um outro grupo que já fizemos e conseguimos ser convidados, que é assim que nós pretendemos. Nós pretendemos fazermos teatro para sermos convidados, para representarmos, porque no fundo é o que nós gostamos de fazer. É o vosso oxigênio, não é? Pois, representar acho que é uma coisa... É o palco, maravilhosa. É a nossa vida. Uhum. Portanto, o concelho não é pequeno para isso. Não é nada pequeno. Falemos do teatro, em geral. O teatro está mal? O que é que está mal no teatro? Se é que está mal, sentem que a sociedade, no caso concreto dos municípios da Mielhada, mas na região, diria a região, não oferecem espaço para o teatro ser uma coisa normal? E quando digo normal, falo de algo que deve fazer parte integrante do nosso cotidiano, não é? O teatro como algo absolutamente normal, como é normal comermos, como é normal trabalharmos ou estudarmos, o que seja. Vocês acham que há aqui alguma coisa que é preciso mudar na mente das pessoas?
Normalmente as pessoas quando veem uma peça que seja de atores conhecidos, muito mais conhecidos, se calhar vêm mais ao teatro do que se virem, ou seja, se virem que há uma apresentação de um grupo de teatro, nem que seja daqui da zona, não, pode ser o nosso, pode ser um outro qualquer, as pessoas acho que não têm tanta vontade de vir ao teatro. Eu não sei explicar porquê. Muitas das vezes quando eu digo, olha, não queres vir entrar para o nosso grupo de teatro? Grupo de teatro? Não, grupo de teatro na Mielhada. Fazem este tipo de abordagem e se possível às vezes veem atores de televisão, como ainda agora disse, os espetáculos ficam sempre esgotados, enquanto que aqui nós não, muitas das vezes Neste não. palco que estamos aqui a pisar, que é o Cineteatro Messias, as peças, por regra, as peças que são mais populares, de uma linguagem mais simples, tendem a esgotar com relativa facilidade, às vezes obrigando a sessões extra, que é o que tem acontecido nos últimos 2 anos. De facto, é mais fácil vender bilhetes para esse tipo de espetáculos. Mais difícil se torna, por exemplo, sei lá, vou falar de música clássica, se tivermos aqui Stravinsky, mesmo que os bilhetes, porventura, até sejam oferecidos, é muito mais difícil ter público. Pois é. Isso é o resultado de quê? Falta de cultura? Falta de quê? Se calhar, se calhar é isso mesmo, falta de cultura, depois provavelmente ou acham que é uma seca, ou não querem vir porque acham que é música clássica que eu acho que é falta de cultura, nitidamente. Lembro-me, a propósito, obviamente não estamos aqui para falar de mim, estamos a falar de vocês, de uma reportagem que fiz na Bósnia em tempo do pós-guerra, em que um dos grandes danos provocados em Sarajevo foi a demolição de uma biblioteca. Foi, de facto, o grande trunfo dos rivais para espicaçar ou prejudicar enfim, os moradores locais, porque, de facto, a biblioteca era o mais importante para eles. Acham que isso, se acontecesse aqui, era a mesma coisa, ou o mais importante seria um centro comercial ou algo do género? Não, acho que isso era importante para as pessoas do Conselho. Penso que as pessoas, apesar de haver algum... as pessoas não são todas obrigadas a gostar das mesmas coisas. Eu penso que o conceito que as pessoas têm de teatro, o teatro como a representação que a gente faz, eu penso que os grupos que vêm e que chamam muita gente, trazem uma mensagem, se calhar, muito pobre. É aquilo que eu penso. O teatro, no fundo, é uma representação de quadros da vida. E um ator que se preza tem como função viver esses quadros. Acho que é isso que as pessoas devem pensar. No início do século XX, o dramaturgo espanhol, o Enrique Poncela, acho que é assim que se pronuncia, dizia que o teatro é um meio muito eficaz de educar o público, mas quem faz teatro educativo encontra-se sempre sem público para poder educar. Concordam com esta afirmação? Concordo. Sim. Perfeitamente. É por isso que vocês optam por ensaiar peças mais divertidas, às vezes, enfim, mais de comédia, ou teoricamente mais acessíveis ao público em geral? Sem dúvida. É muito mais fácil as pessoas virem e gostarem. Pronto, é normal isso. E nós também pretendemos que as pessoas gostem e que as pessoas vibrem com aquilo que nós estamos a representar. É essa a nossa função. Este período de confinamento, este período de pandemia, tem sido um tormento para quem gosta de representar, não é? O que é que vai ser o resto deste presente e futuro para vocês? Isto agora um parênteses. Eu, quando entrei aqui neste palco, senti uma grande saudade, de facto, porque adoro estas coisas de palco, de encenação, gosto. E senti saudade quando, ao final de quase 2 anos, sensivelmente, estamos aqui outra vez. Mas não é fácil, porque ensaiamos online, as coisas não têm assim... Pronto, mas é como a gente pode. Aliás, como nós podemos. Ensaiar online não é a mesma coisa que ensaiar... Claro. E nós temos que nos sujeitar, digamos, já às dificuldades. E tentamos, fazer o melhor possível que nós conseguimos. Manuel Filipe, Cláudia, muito obrigado. Nós prometemos voltar, agora vamos ouvir a última intervenção e prometemos voltar na próxima semana com mais um convidado para o programa Valores da Nossa Terra. Até lá. Senhor, a Rainha Branca está a atacar.
com o bispo e as torres a ajudar. Recuámos a cavalaria, perdemos 2 peões. As coisas estão pretas para as nossas posições. Chamei a torre a 8 para o pé de mim. E o bispo avançado que recua também. Mas se ficais em xeque, não podereis interpor ninguém. Poderei fugir? Fugir? Nem pensar. As torres ficariam bloqueadas. E para recuperar o roque, precisaríamos de 2 ou 3 jogadas. O bispo, mesmo assim, que volte para trás. Faz mais falta aqui que lá faz. Mas, senhora, se o bispo volta, o cavaleiro branco fica à solta e pode causar-nos terríveis surpresas com duplos ataques às nossas defesas. O que fazer então para me defender? Há que continuar a disputar o centro. Pensemos bem enquanto temos tempo. Daqui a pouco podemos já não ter. Entretanto, cheguei lá dentro. O príncipezinho está a chorar. Está com medo do barulho dos canhões. Não posso pensar no príncipe agora. Temos que agir sem demora. O plano é concentrar peças várias em torno de Sua Majestade e deixar outras com possibilidade se recuar se necessárias. Eu, com vossa autorização, irei ao centro do tabuleiro. Não permitirei que a Rainha Branca chegará lá primeiro. Não queres ir ver o príncipe? Se o príncipe está bem, se está a dormir. Não tenho tempo. Temos que agir sem demora. Só preciso da sua aprovação para o plano de ação. Aprova o plano. Parece um plano inteligente. É preciso continuar a disputar o centro. Enquanto isso, eu tentarei defender. E quando puder, roco imediatamente. E quanto ao príncipe, para ele adormecer, a ver se não fazes muito barulho a combater. Ai. Esta guerra não faz sentido. Nem sei como nela estou metido. É uma guerra que não me diz nada. Por motivos alheios me foi declarada. Já sei. Vou enviar um iniciado de paz a outro rei. Soldados! Dizem à rainha para voltar para trás. Que venha imediatamente à minha presença. Tenho uma missão para ela urgente. Senhor, mandaste-me chamar? Tenho uma tarefa para vós, mas farei melhor. Eu próprio a desempenharei. Cavaleiro, anunciai-me a outro rei. E vós, senhora, ide embalar o menino que parece estar muito triste. Ele tem que dormir um bocadinho. Irei, senhor, se é a sua vontade. Afinal, sou da opinião de Sua Majestade. A guerra não serve a uns nem a outros. Matamo-nos uns aos outros e, afinal, o tabuleiro é preto e branco e tem casas que cheguem para todos. Sua Majestade, o Rei Preto! O que me traz aqui é trazer-vos uma proposta de paz. Esta guerra já dura demais. Se vós assim achais, podemos ambos pôr no fim. Será uma grande alegria para mim. Meu amigo, sonhava tanto por este dia assim. Há tanto tempo que esperava que este dia chegasse enfim. Assinemos o Tratado de Paz. Organizemos uma festa. Não há pior guerra do que esta. Não há guerras boas. São todas más. Assim é. Como esta que acabou. Uma guerra que ninguém pensou, que ninguém queria, que ninguém percebia. Uma guerra que tanto faz como fazia. Não tivemos razões para começar, mas temos que sobrem para acabar. Acabemos, pois, com ela de uma vez. Que haja paz no tabuleiro de xadrez. Tudo acabou, como se viu, em bem, pelo menos até à guerra que vem. Ambos os reis mostraram sensatez, força de vontade e espírito cavalheiro. Só que no jogo de xadrez tudo se decide fora do tabuleiro. E quando os meninos acordarem, o que acontecerá? Continuarão a sonhar? A paz continuará? Ou irá recomeçar outra vez a guerra no tabuleiro de xadrez? Desta vez ninguém deu cheque-mate. Mas quanto tempo durará o empate? Enfim, para nós peças tanto faz. Enquanto a paz durar, festejemos a paz.
importa é acreditar que a paz virá durar. Bom, enfim, festejemos. Enquanto a paz durar, festejemos esta paz. Bom, enfim, festejemos. O que importa é acreditar que a paz